Gente, agora a gente vem, vamos começar a fazer umas conexões aqui. Então, eu queria pedir a atenção de vocês. Eu queria que você falasse para o colega que está do seu lado. Agora é a hora da gente começar algumas conexões. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você decidiu empreender, se você já empreendeu ou decide empreender, você precisa se conectar. Você não tem opção. O melhor dessa dinâmica não foi quem ganha, quem perde. Foi você, talvez, dar a mão para alguém que, se você não tivesse uma provocação, você não daria. E você fazer perguntas, descobrir sobre algumas pessoas, sobre o que ela faz e como ela trabalha, que talvez você não fosse provocado, não faria. Mas uma pessoa de negócios não pode perder a oportunidade de fazer isso. Qual é o natural do ser humano? O ser humano, ele gosta naturalmente da área de conforto, da zona de conforto. Então ele tende a chegar numa reunião dessa e sentar do lado de quem ele conhece e conversar com quem ele conhece. Quanto de negócio você vai fechar se você restringe às pessoas que você já conhece? Aqui você pode ter o melhor cliente da sua vida, ou alguém para te indicar, ou um grande fornecedor, ou sócio, ou o patrão, se você veio aqui e está desempregado. A gente não sabe, mas se você ficar conversando com as pessoas, você sempre conversou, você nunca vai descobrir isso. Pode ter a certeza de uma coisa, você não está aqui por acaso, Deus não joga com isso. Se você está aqui hoje, você tem alguma coisa para entregar para alguém que está aqui. E você tem alguma coisa para levar que alguém que está aqui tem para te entregar. Só que se você ficar caladinho na sua, conversando com as pessoas que você sempre conversou, que você conhece, é possível que você nem consiga entregar o que você veio fazer aqui e você nem consiga levar o que Deus te trouxe aqui para te entregar, por um irmão, ok? Então, é muito importante, empreendedor, que você se conecte. Encontre, porque não é todo ambiente que você vai chegar que vai ter uma dinâmica dessa para você se conectar. Mas é importante que você se conecte com outras pessoas. Procure saber quem é, o que faz, onde trabalha, que experiência tem e busque pontos de conexão, ok? Então, eu queria que você repetisse assim: a partir de hoje, eu vou me conectar com pessoas, com princípios, como eu jamais me conectei. E isso vai me tornar ainda mais próspero. Assim seja. Deus abençoe. Essa é a ideia para que nós possamos fazer. Hoje, eu quero falar para vocês de uma questão que me intriga muito, sabe? Isso aí. Me intriga muito. E aí em Filipenses 3, 13 e 14, você não entrou no lugar errado. Isso aqui é uma igreja e essa é uma reunião de empresários, ok? Fique tranquilo, está tudo certo. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqueles que estão acostumados a vir aqui já ouviram dizer isso. Para mim, é muito claro, todo negócio tem um propósito. Todo negócio, ok? Nós somos uma figueira que tem que dar figo. Todo negócio, ele serve para tornar a vida de outras pessoas melhor. Independente do que você faz. Vende bolsa, vende vestido, não importa o que você faz. Você, de alguma forma, o seu negócio serve. Deus não te deu o seu negócio para você ficar rico, comprar um iate ou um helicóptero. Você até pode ficar, mas esse não é o propósito. Esse não é o propósito. E nós não podemos parar. Assim como diz Paulo, nós precisamos continuar avançando. Algumas coisas têm mexido muito comigo. Empresário, se você empreendeu, ou você é maluco, porque tem que ser maluco, ou Deus te deu uma visão, você tem uma palavra, você tem uma promessa. Tem alguma coisa que quem não é empreendedor não consegue entender, fala, esse cara é maluco, é louco.
né, do jeito que é imposto no Brasil, com o jeito que nós temos, como é que pode esse cara não prestar um concurso público e querer empreender? Ou os empreendedores são loucos, ou nós carregamos uma promessa como Daniel carregou, né? Promessa como José, que as pessoas olhavam e diziam, esses caras são malucos, Daniel é maluco, podendo comer aquilo tudo e abrindo mão. José é maluco, está preso na cadeia e continua fiel, é louco. Nós todos somos vistos como malucos, porque nós carregamos uma palavra, e nós não podemos parar. Isso eu olho, às vezes é desesperador de olhar algumas pessoas que param. Ela chega num ponto e fica numa zona de conforto, que eu nem estou dizendo que é boa, às vezes não é, está passando o maior aperto, mas não dá mais um passo, começa uma caminhada e parece que tem uma hora que falta um gás, e não é para faltar gás. Como diz Paulo, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, e nenhum de nós alcançou, e se não alcançou, não tem motivo para parar, não é para parar, continua em frente, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O sucesso, para algumas pessoas, é uma maldição, porque ele aprisiona, e as pessoas não continuam caminhando, elas param. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu fui empreender meu primeiro negócio, eu era PJ, eu não tinha R$1, quando eu tomei a decisão de, como se fosse um salto de paraquedas, eu saltei. Na época eu morava de aluguel, eu tinha passado por um casamento, eu não era cristão, era separado, eu pagava pensão, e eu não, quando eu decidi empreender, eu não tinha dinheiro, não tinha investimento, não tinha pai rico, não tinha nada, quando eu me joguei. Até hoje eu acho que foi uma grande loucura aquilo, mas está claro para mim que tinha uma promessa. Sabe o que eu percebi? Anos depois de ter conquistado algumas coisas, eu fiquei medroso, eu já não dava mais o passo, porque quando eu empreendi, eu não tinha o que perder, então eu me joguei. Quando eu comecei a ter o que perder me aprisionou, e eu já não tinha mais coragem de dar o passo. Quantos estão entendendo isso? Então, quando eu tinha o que perder, eu comecei a ficar medroso e não quis seguir mais em frente, porque eu tinha medo de perder. Uma vez, nós fizemos num encontro de empresário, uma ação social para crianças carentes, e uma das grandes lições que eu tive foi com um empresário e uma criancinha, porque tinham muitos brinquedos lá, e a criança pegou um brinquedo com a mão direita, outro brinquedo com a mão esquerda, e quando ela andou um pouco mais, ela viu um outro brinquedo que ela gostou mais, e ela falou para o tio, esse empresário, que eu aprendi uma grande lição: tio, segura para mim, porque ela queria pegar esse. E esse rapaz falou para ela: não, você precisa escolher. Para você pegar o que você gostou mais, você precisa largar esse. Muitos de nós, a gente se comporta como essa criança, e a gente não larga o que está na mão, para pegar a bênção ainda maior. O passo seguinte, eu não tiro o meu pé do chão. Imagine que se eu me sentisse seguro aqui, e eu ficasse com medo de perder o equilíbrio, eu não tiraria o pé do chão para dar o próximo passo. Estão entendendo? Eu preciso por algum tempo tirar o pé, eu perco o chão, e aí eu perco o chão de novo. Mas é só assim que eu caminho, porque se eu quiser ficar com os pés grudados no chão, eu fico paralisado, eu não consigo caminhar, e nós precisamos caminhar. Então, Paulo diz, eu continuo, e eu não fico olhando para trás, porque muitas vezes ficar olhando para trás me aprisiona. Então eu continuo, porque eu sei que não é para parar. O dia que for para parar, o Senhor vai me recolher. É para continuar estudando, é para continuar me desenvolvendo, é para continuar conhecendo pessoas, é para continuar ensinando, é para continuar servindo, é para continuar, não é para parar. Eu acho que a vida é como andar de bicicleta. Se a gente parar, a gente perde o equilíbrio, sabe? Por melhor ciclista que você seja, se você ficar parado muito tempo, você vai perder o equilíbrio, você vai cair. Então a vida é como andar de bicicleta, a gente não pode parar, e é para frente. A gente não anda de ré de bicicleta, é para frente, sempre para frente. E aí,
Tem uma outra passagem em Gênesis, vamos ver se agora deu. Em Gênesis 19, 12, 16, que diz assim: os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, repete comigo, depressa, depressa. Leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram, repete comigo, o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram, repete comigo, tiraram, dali a força, pode repetir, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Presta atenção, um anjo apareceu e falou: caminha, sai daqui, e eles não foram. Depois eles vieram e insistiram, e porque o Senhor teve misericórdia, os anjos agarraram à força. Alguns de nós estão mais ou menos assim, a gente já recebeu uma palavra, a gente já tem uma direção, a gente já teve uma ideia, e não dá o passo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, algum tempo atrás eu tive uma ideia, e fiquei olhando, mas aí eu fiquei analisando e eu não dei o passo. Era uma ideia que eu tive de propagandas em táxis e tal. Muito tempo depois, eu sou do Rio de Janeiro, né, a cidade tem mais táxi bobeando no mundo. Muito tempo depois, eu folheando uma revista de negócios, eu vi uma empresa que tinha virado um unicórnio. Ou seja, valia mais de 1 bilhão. E o que a empresa fazia? A ideia que eu tive. Ok? Só que eu não coloquei em prática. O lugar que mais tem ideia no mundo, onde tem ali, talvez seja no cemitério. A quantidade de ideias que aquelas pessoas tiveram e não colocaram em prática, eu me arrisco a dizer que nós, quando vivemos bem, vivemos 2% do potencial. Sabe quanto você ganha hoje? Eu arrisco dizer que você ganha 2% do que você podia ganhar, dos planos de Deus para você. Sabe quando a gente lê na palavra, que os planos de Deus são muito maiores, a gente não consegue nem imaginar. Não, você se imagina, é no mínimo 50 vezes mais era para ganhar. Mas por que a gente não faz? Porque a gente tem ideias, porque o Espírito Santo fala com a gente, porque a gente tem um sonho, porque a gente vê uma coisa, mas a gente não dá o passo. Não dá o passo. Se você for no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, e dizer: olha, eu tenho uma ideia, lá onde está a Google, estão as maiores empresas do mundo, e disser para eles: eu tenho uma ideia, quanto vale a ideia? Eles vão te responder: nada. Sua ideia não vale nada. Seja a ideia que for, ideia não vale nada. O que tem valor é a ideia colocada em prática. Quando você coloca em prática e tem um mínimo produto viável, você faz o menor teste de que aquilo que você sonhou faz algum sentido, aquilo passa a ter valor. Porque aí eles explodem isso e falam: bom, se você fez isso num bairro pequeno, teve esse resultado, quando a gente fizer isso no mundo, isso vai explodir. Então, ideia não vale nada. Assim como intenção. Me desculpe, mas intenção que não é colocada em prática, eu estou cansado de ouvir gente falar: eu queria tanto ajudar os outros, por que não ajuda? Não sei, eu tenho tanta vontade de ajudar, por que não ajuda, filho? A vontade é a força de vontade, é a vontade colocada em prática que de fato faz. Então, alguns de nós têm vivido como Ló. O anjo já apareceu, já falou, tu já sonhou, você já viu aquele negócio, e tu não vai, não faz. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós já pensamos. O que é isso? Alguém faz ideia? Isso é uma porta. Repete comigo, é uma porta. Nós precisamos entrar
pelas portas que o Senhor abre para nós. Nós não podemos hesitar em entrar por essa porta. Quando você tem um negócio, eu preciso... Vem cá, por favor, vocês dois aqui. Vem os quatro, pode vir os quatro aqui, por favor? Pode ficar aqui em pé, aqui, ó. Os quatro aqui. Isso aí. Os quatro. Isso. Dá um espacinho entre vocês. Beleza. Imagina que sim, os caras são grandes, não, vocês podem ficar juntos e juntos lá no meio ali. Aquilo no meio é uma porta. Repete comigo, é uma porta. É uma porta. Se eu tentar entrar aqui, imagina que isso aqui é um muro, ok? Eu não consigo entrar. Se eu tentar entrar aqui, eu não consigo entrar. Se eu tentar entrar aqui, eu não consigo entrar. Eu preciso entrar aqui. Os nossos negócios, gente, eu queria agradecer os irmãos, palma para eles aí, que vieram aqui na frente, obrigado, podem voltar. Nos nossos negócios, nos que já existem, ou nos que estão para existir, porque se você está aqui hoje, você tem uma promessa, seja ser um intraempreendedor, trabalhar na empresa de alguém, mas com a mentalidade empreendedora, portas vão se abrir. E você precisa entrar por elas. Existem pessoas que tentaram entrar, bateu no muro e desistiu. Henry Ford dizia, se você acredita que dá ou acredita que não dá, você está sempre certo. Sempre certo. Se você acha que dá, vai dar. Se acha que não dá, não vai dar. Uma outra frase de Henry Ford é que a maioria das pessoas não fracassa. A maioria das pessoas desistem. Se uma pessoa tentar tirar a habilitação 30 vezes, é muito provável que ela consiga tirar. Mas existem pessoas que, ao serem reprovadas 2, não tentam mais. Os maiores milionários, bilionários do mundo quebraram algumas vezes. E talvez alguns aqui tivesse escrito, Deus escreveu na sua história, esse vai ser um bilionário. Só que você desistiu na segunda. E era na terceira ou na quarta que você ia dar de frente com o seu destino. Então, nós precisamos entrar pelas portas que o Senhor abre para nós. Repita comigo, portas. Eu preciso entrar pelas portas. Eu preciso entrar pelas portas. Existem pessoas aqui que têm negócio. E vocês nem tinham visto a porta, né? Eu estava vendo aqui. Desculpa, gente. Existem pessoas que têm um alto emprego. Outras têm uma empresa. Existe uma diferença. Quem aqui pode me dar uma característica de alto emprego? Alto emprego. Um autônomo, um corretor de imóveis, por exemplo. Mas não é nem que seja a profissão. Autoemprego e empresa aqui tem muito mais a ver com o meu comportamento, com a minha mentalidade, do que com o negócio em si. Uma característica de empresa, quem pode me dar? Qual a diferença de uma empresa para um autoemprego? Funcionários. Mas não é por ter funcionários também. Porque eu tenho conhecido pessoas que têm funcionários e ainda têm um autoemprego. Ana? Você quer falar? Ah, tá. Ele faz tudo? Eu tenho conhecido pessoas, a gente está com um projeto de um cruzeiro, inclusive se alguém quiser saber mais, procura a gente, tá? Um cruzeiro cristão com o pastor José Gonçalves, inclusive, né, nossas irmãs aqui já foram numa edição, acho que tem mais gente aqui, Xavier já foi também, Tiago já foi, muito bem. Eu tenho conversado com empresários que financeiramente têm condição de ir, e até porque não é tão caro assim, mas não podem, porque não podem deixar suas empresas. E eu tenho dito isso, olha, me desculpe, você não tem uma empresa, você tem um autoemprego, ok? Porque empresa precisa gerar liberdade, ok? Precisa gerar liberdade. Se você não é livre, você tem um autoemprego, você não tem uma empresa. Mas isso não quer dizer que você não possa vir a ter, ok? Por exemplo, existem pessoas que se ficar doente, acabou, não entra mais dinheiro em casa, autoemprego, né? Pô, quero tirar férias dia tal, tenho dinheiro. E assim, tenho dinheiro, mas não posso. Então, você não tem uma empresa, você tem um autoemprego. E você precisa evoluir.
para uma empresa, para gerar emprego, gerar imposto, gerar renda, para contratar colaboradores. Nós já tivemos vários colaboradores nas nossas empresas. Por exemplo, a gente faz uma festa de final de ano e celebra os destaques do ano. Todo ano o Alex, por exemplo, nos últimos anos, tem ido lá ministrar uma palavra na nossa festa de final de ano, e ele faz apelo, e as pessoas aceitam Jesus. Aceitam Jesus lá. Então, a nossa empresa, nós podemos evangelizar, inclusive, sem falar um versículo. Não é necessário, é a nossa forma de viver. Nós precisamos evangelizar. Só que, para isso, eu preciso ter uma empresa, onde os clientes, onde os colaboradores serão evangelizados. Às vezes, sem precisar falar um versículo. Ok? Então, eu quero que você reflita hoje sobre se você tem uma empresa, se você tem um autoemprego, ou se você... O que você deseja ter se você ainda não empreendeu? Uma empresa ou um autoemprego? Porque existe diferença. E eu quero falar rapidamente aqui de algumas diferenças. Eu quero falar para vocês, e no nível que a gente tem aqui de empresa hoje, que existem alguns degraus para subir. Todo pequeno negócio, todo negócio, quando você empreende, você tem degraus para subir. O primeiro degrau que o empreendedor precisa subir ele precisa vender. Aí tem nego que fala, mas não gosto de vender. Filho, então vai fazer outra coisa, porque o empreendedor, ele precisa ser o melhor vendedor da sua empresa. E eu não estou falando que ele vende mais do que os outros, eu estou falando que quando as pessoas veem ele falar do negócio dele, vem paixão nos olhos dele, sobre a diferença que o negócio dele gera. Então, é necessário que você se desenvolva em vender. Depois, quando você começa a vender, você monta o seu negócio sozinho, você é o único colaborador da sua empresa. Está tudo bem, todo mundo começa assim, eu também comecei assim. Só que você começa a vender, e tem uma hora que você percebe o seguinte, cara, não estou dando conta. Agora eu preciso tomar uma decisão. Ou eu fico desse tamanho, que é o tamanho que eu consigo suportar, ou eu preciso contratar gente. É o jeito que tem de crescer. Um jardineiro pode ter um autoemprego, ou pode ter uma empresa. O jardineiro que tem um autoemprego e tem mentalidade de autoemprego, ele pega um jardim para arrumar, outro jardim, tem uma hora que ele fala, não estou dando mais conta, parei, eu só vou conseguir cuidar de 5 casas, e parou. O empreendedor, ele pega 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco ele fala, cara, eu tenho que continuar, e ele contrata alguém para começar a trabalhar para ele. Daqui a pouco ele contrata 2, 3, 4, 5. Todo mundo podia ter feito isso, mas ele teve mentalidade. Às vezes você conta uma história para você, não, ele tem dinheiro, ele teve uma condição. Não, filho. Não. Eu estou cansado de ver, e nada contra motorista de Uber, pelo amor de Deus, mas eu estou cansado de ver motorista de Uber com 2 diplomas, com MBA, falando 2 idiomas, coitado, trabalhando 7 horas, trabalhando muito mais, 12 horas, 15 horas para poder levar o sustento para casa. Enquanto isso, 40% dos bilionários do mundo não tem nem graduação. E isso não é uma apologia à falta de estudo, ok? Eu só estou dizendo que não vem com essa história que ele teve mais condição ou veio de família rica. Isso não é verdade. Para de contar essa mentira para você. Então nós precisamos evoluir dessa forma. Primeiro eu preciso aprender a vender, e vendo, aí abre uma porta. Fala comigo, porta. Qual é a porta? É a hora de contratar. Eu preciso contratar, eu preciso treinar. Se eu não contratar, eu estou vindo aqui, ó, parede, não é hora de contratar, parede, abriu a porta, eu preciso entrar, contratar alguém. Se eu não contratar, a porta passa e eu bato na parede de novo. Por quê? Porque eu começo a fechar, eu tenho condição de atender 5 clientes, eu pego 10, me queimo, perco até os que eu tinha, ok? E começa uma luta, e eu construo uma má fama de que o meu serviço não é bom, que eu não dou conta, ok? E aí fica mais difícil depois. Então eu preciso visualizar a porta. Isso é parede, isso é porta. E eu entro pela porta, ok? Só que presta atenção, não é simples. Fala comigo, não é simples. Se fosse simples, todo mundo chegava. Eu vejo alguns empreendedores aqui no CRI dizendo, não, Rezende, eu já tentei, não tem jeito. Tentou quantas vezes? Thomas Edison tentou mais de 10 mil vezes fazer uma lâmpada acender. Você tentou quantas? 9 mil? Não, tentei 3, 4, 5, filho, está longe.
está longe. Primeiro você precisa aprender a contratar, isso tem processo, isso não é assim, não é do jeito que você acha que é, não é o seu parente, não é para pagar mais barato. Existe o processo para você aprender a fazer um processo de seleção, contratar a pessoa certa e treinar a pessoa certa. Então, primeiro você vende, depois você contrata pessoas. Quando você contrata pessoas, você vai passar a ter um outro problema, porque cada um faz de um jeito. E aí o cara contrata a sua empresa e você fala assim, cara, agora, porque o pessoal gosta do jeito que eu pinto. Eu sou pintor, aí eu contrato pessoas para pintar, mas tem uma hora que o nego me contrata e cada pintor pinta de um jeito. Tem uns que são limpos, tem uns que são sujos, tem uns que chegam no horário, tem outros que não chegam no horário, tem uns que vão de uniforme, tem uns que forram o chão, tem outros que não forram o chão. Então o que eu preciso fazer? Treinar os caras e criar processo. Eu vou dizer para eles, aqui você vem trabalhar com essa camisa, na hora que você chega, você forra com o jornal, você isola os, tá bom? Aqui, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora, deu para entender? É assim aqui. Aí não importa qual dos seus pintores vai pintar, todos eles pintam da mesma forma. Se você for comer um Big Mac, aonde você for o Big Mac é igual, eu não sei se vocês sabem, mas a quantidade de gengilim em cima do pão não é por acaso. Não tem ninguém jogando gengilim assim. A quantidade de gengilim em cima do pão, passa a fazer isso, se você quiser. A partir de agora, conta quantos tem. Você vai ver que não varia muito, ok? De um pão para o outro. Nada é por acaso. Dá trabalho, fala, dá trabalho. Se você não quiser fazer, a gente tem aqui pessoas que trabalham com a gente. Eu sento com ele, quando ele vai trabalhar comigo, e falo, lê o texto para mim, lê. Quando você ligar para o cara, você vai falar tal coisa. Não, não é assim, é assado. Fala para mim agora, liga para mim. Quem é você? Trabalha onde? Não, está errado, não é assim. Tom de voz, tem que ser feliz, tem que ser sorrindo, tem que falar sorrindo. Por quê? Porque a pessoa do outro lado da linha percebe como está o seu estado de espírito. Então vamos lá, vamos de novo, vamos tentar. Não, quando o cara falar isso, não é isso que você vai falar, é isso que você vai falar, lê, aí eu escrevo para ele. Ok? Treinamento. Fala comigo, treinamento. Treinamento. As pessoas são treinadas. E aí elas começam a fazer. E aí, processos, né? Eu contratei processos, eu desenho, não importa qual vendedor vai ligar, todos eles vão falar a mesma coisa. Quando alguma coisa não estiver funcionando, a gente muda, ok? Mas muda para todo mundo vai falar diferente a partir de agora. E a gente começa a ver o que dá certo e o que não dá certo. Deu para entender? Essas são as etapas de uma empresa que quer entrar pela porta, de um empresário que quer deixar de ter um alto emprego, ok? E quer entrar pela porta. Então, primeiro eu aprendo a vender. Depois eu aprendo a contratar e fazer gestão, dar feedback para colaborador. Depois eu aprendo a escrever processo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Ok? Treinando o que a gente chama de SDR, quantas vezes eu não botei no processo bom dia e o cara ligou e não deu bom dia. Eu falei, não filho, vem cá, eu escrevi bom dia, tem que falar bom dia, ok? E aí eu ouço a gravação. Tudo que eles fazem é gravado. Aí eu falo, não, ó, não pode falar desse jeito, é desse jeito. Aí você resenha uma história. Sabe os caras que cresceram? Os caras que têm um emprego? Os caras fizeram isso. Entendeu? Treinar. Treinar. Treinar o tempo. Treinar. Empreendedor precisa treinar. Não quer treinar. Eu não aguento as pessoas falar para mim, não, porque ninguém quer trabalhar. Não. Traz a responsabilidade para você. O quanto você quer treinar os seus colaboradores. Sabe você falar a mesma coisa 30 vezes? É isso que nós estamos falando. É por isso que algumas pessoas têm sucesso. Ok? E escrever, filha, é para falar isso, é para falar isso. Depois que você ensinou, ele não falou, você tira. Você fala, filhão, eu não tenho mais tempo para perder. Porque nós podemos errar, mas não podemos falhar. Repete comigo, eu posso errar, mas não posso falhar. Qual é a diferença? Errar é o seguinte, cara, eu escrevi um script e achei que ia ter tal resultado, não tive, tudo bem, eu vou tentar outro, até eu acertar. Falhar é, olha, essa tesoura fica na primeira gaveta, e o cara deixa jogada, deixa em cima. Eu falo uma vez, 2 vezes, falo, filho, não dá mais, ok? Porque isso não é errar, isso é falhar, e falhar não pode. Se você fosse um cirurgião, você tinha esquecido o bisturi dentro da pessoa e tinha matado a pessoa, não dá, ok? Porque aqui na empresa a gente mata sonhos, mata as pessoas, mata. Então, não, nós temos que trabalhar aqui igual cirurgião, que não pode errar. Então, nas empresas a gente, repete comigo, vender, contratar, processos. É isso que nós precisamos fazer para deixar de ter uma empresa, e para deixar de ter um alto emprego e ter uma empresa. Mas não é só isso. Os colaboradores treinados, eles têm fases.
Vai dar certo. Aqui. Não sei. Isso, então vamos lá. Eu quero que vocês entendam, colaborador, são essas fases. Quantos aqui tem filhos? Ok. É a mesma coisa. Quando você tem um bebezinho, se você deixar um bebezinho no berço, se você não der peito, não der mamadeira, se você não trocar fralda, se você não der banho, ele vai morrer. Ok? Quando você contrata um colaborador, e presta atenção, você pode ter uma empresa que fatura 50 milhões por mês. Você contratou um diretor executivo, um diretor financeiro, CFO, pós-graduação, mestrado, o cara trabalhou num monte de multinacional. Você precisa receber ele como um bebê. Repete comigo, bebê. Porque o que ele sabe para outra empresa. Na sua empresa tem uma cultura. Você precisa explicar para ele como as coisas funcionam, como você gosta. Então é um bebê. Ele é um bebê, tem que ficar do lado, igual um bebezinho, sabe? Tem hora de tomar banho, tem hora de comer, tem hora de pegar no colo. Quando chora, você tem que ir lá, tem que dar um pouquinho de colo, entendeu? Faz manha, é um bebê. Então, um monte de empresário que quando contrata um colaborador, um bebê, ele deixa morrer. Ele fala, não aguento mais. Por que não levanta do berço? Por que não esquenta a comida dele? Por que não troca a própria fralda? Ele é um bebê. Fala, ele é um bebê. Ele não sabe. Você vai precisar cuidar dele. E não importa o grau de formação. Se ele entrou na sua empresa há pouco tempo, ele é um bebê. Alguns se desenvolvem mais rápido, é igual bebezinho. Alguns andam com 8 meses, 9 meses. Outros vão andar com 1 ano e 2 meses. Pessoas. Pessoas, fala, pessoas. É isso. Depois de bebê, ele passa a ser criança. Criança. Criança é assim, ó, cuidado com escada, tampa as tomadas, não deixa nada pequeno ao alcance da boca, faz besteira. Você escreve um processo, quando você vai ver, ele está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que você falou. Você fala, meu filho, pelo amor de Deus, vem aqui. E você tem que falar com ele. Às vezes tem que botar ele de castigo, né? Às vezes você tem, é uma criança, não dá para deixar atravessar a rua sozinho. Olha o grau de autonomia. Qual o grau de autonomia que você dá para os seus filhos? Ok? Não dá. Então você tem que acompanhar. Já não é mais um bebê, mas é uma criança, ok? É um grau de autonomia. Atravessar a rua sozinho não pode, ok? Dá a mão aqui, papai e mamãe. E é assim esse colaborador nessa fase. Depois disso ele vira um jovem. O jovem é o revoltado. Ele entrou na empresa há 1 ano, você tem 30 anos na empresa, ele acha que ele é que sabe de tudo, você não sabe de nada. Nós já fomos jovens, tá certo? Ou alguns aqui ainda são. Acha que o pai e a mãe não sabem de nada, quem sabe é ele. O colaborador jovem é esse cara aí. Ele vai para o café, fica falando mal de você, sabe? Tem essas coisas de vez em quando. Vai muito da cultura da sua empresa, isso vai pegar mais ou pegar menos. Mas o jovem é isso, ele quer fazer diferente. Você falou para ele fazer de um jeito, ele quer fazer de outro. Ele precisa passar dessa fase. Aí ele vira o adulto. Sabe o adulto? Aí o adulto, ele já está naquela fase, ele começa a honrar pai e mãe, ele reconhece o sacrifício que os pais fizeram, né? Já é diferente, já é diferente. Aí quando o cara virou adulto, se a sua empresa está crescendo, você vai promover ele. Então agora ele não é mais o vendedor do balcão, agora ele vai virar o gerente bebê. Fala, gerente bebê. Porque como gerente, ele voltou a ser bebê. Você vai ter que explicar tudo para ele, como que faz, como dar feedback, como é liderar, porque ele não liderava antes. Aí depois ele vai passar para criança, ele vai passar para adolescente, ele vai virar um adulto gerente. Aí você pode dizer, não, agora você vai virar o líder de todas as minhas, no meu comércio, eu tenho vários. Aí ele virou um bebê, ok? Aí você vai ter que explicar para ele como é, porque ele ficava numa farmácia, por exemplo, agora ele tem que correr 10, ele tem que fazer gestão de 10, não pode mais trabalhar como era. E começa o processo de novo. Lembra? Repete comigo, se parar, perde o equilíbrio. É igual a bicicleta, se parar, perde o equilíbrio, ok? É sempre para cima. Quando você acha que está estabilizado, você na verdade está parado e está diminuindo, ok? Então, esse é o processo de crescimento. Por que eu estou falando disso? Porque algumas pessoas não entendem essa porta e perdem a chance de entrar. Nós não podemos. Isso aqui é o povo de Deus. Nós nascemos para ser próspero. Nós precisamos enxergar essas portas e dar o passo de fé, ok? Nós precisamos dar o passo de fé. Nessa hora é a hora que Jesus fala, a hora que você grita, Jesus, se é o Senhor, me deixe até aí. E ele fala, se tu quer, vem.
E é a hora de tu botar os dois pés na água, queridão. E confiar. Ok? É a hora de dar o passo. Dar o passo. Empreender é a hora de dar o passo. Então, reflita se você tem um alto emprego ou uma empresa. Ok? Reflita se você tem um alto emprego ou uma empresa. E eu de verdade espero que a gente possa abençoar muitas vidas. Eu acredito, eu tenho visto essa igreja lotada, a gente esperando, mas eu acredito que existe uma outra forma de ganhar vida, sabe, para o reino, através das empresas. Se todos nós aqui prosperarmos as nossas empresas, e cada um aqui tiver 50 colaboradores, 100 colaboradores, vendo a forma como você vive, você dizima, você oferta, você ouve louvor, você fala a verdade, você é pontual, você não aceita entregar nada menos do que as pessoas compraram, a gente transforma o mundo. E é por isso que todos nós aqui precisamos tomar uma decisão hoje. Nós teremos empresas prósperas e lucrativas. Quem está comigo, repete assim: eu terei uma empresa forte e lucrativa.